Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, os assuntos mais importantes do dia você confere agora no nosso Sim Notícias, que está começando. Veja na edição desta quarta-feira. Produtores rurais fizeram um manifesto contra as más condições da estrada entre Linhares e Colatina pela margem sul do Rio Doce. Um suspeito de matar um morador de Linhares durante um assalto foi preso pela Polícia Civil. Confira também uma reportagem sobre o processo de adoção de crianças aqui no estado. Aconteceu em Linhares um encontro de apresentação da Lei que incentiva a cultura capixaba. É grave o estado de saúde da mulher esfaqueada pelo marido em Pinheiros. Direto de São Mateus, Nariane Lopes traz este e outros destaques. Ação ambiental programada para o próximo final de semana em Pontal do Ipiranga. Confira também a coluna Inteligência Emocional com a Renata Alves e os destaques do esporte. Estes e outros assuntos agora aqui na sua rede Sim de televisão. Esta é da Terra. Produtores rurais e moradores fizeram um manifesto contra as péssimas condições da estrada que liga a BR-101 em Linhares a Baunilha, em Colatina. Segundo eles, a chamada Estrada Velha tem registrado passagem de vários veículos pesados pelo local e a situação está cada vez pior. A placa já indica a insatisfação dos produtores que trafegam pela estrada. Ao passar por ela, percebemos alguns buracos. Segundo os manifestantes, quando chove forte, eles convivem com a lama e alguns carros pequenos não conseguem passar. Quando chove aqui tem buraco aqui que não passa carro pequeno, a água engole ele, rapaz. A gente tem caminhonete, dá para andar. Agora os carros pequenos aqui, bicicleta e moto, os caras têm que voltar, não conseguem transitar. Por essa estrada são transportados vários tipos de produtos: areia, eucalipto, leite, culturas como café, mamão, banana também passam por aqui. E agora está sendo utilizada por veículos que levam lixo a um aterro sanitário. E essa é a principal reclamação dos produtores: o desgaste causado pelo trânsito pesado de caminhões. Bom, hoje a gente tem um percurso dessa estrada que vai até o aterro sanitário. A gente tem um tráfego hoje de 900 carros por mês trafegando, levando lixo para esse aterro sanitário. A nossa estrada hoje ela não tem possibilidade nenhuma em suportar hoje esse tráfego dessa quantidade de caminhões. Quando vem a chuva, a estrada acaba. Quando vem o sol, passa a patrol, vira pura poeira. Eu acredito que o órgão público poderia, o mínimo que ele poderia fazer como nós produtores, era dar um pouco mais de manutenção nessa estrada nossa. Hoje está ficando praticamente impossível trafegar. Os carros nossos praticamente toda semana é oficina, é pastilha de freio, é amortecedor. Uma série de problemas hoje ocasionados, quando não é lama, é poeira. O protesto aconteceu de forma pacífica, começou por volta das 14h30 e contou com a presença de vários produtores. Segundo eles, o poder público já conhece a situação. A manutenção que eles fazem aqui, que é a patrolagem da estrada, ela é feita basicamente quando para de chover e isso é apenas um paliativo que dura pouquíssimo tempo. Rapidamente, como eu disse, pelo tráfego excessivo de caminhões, ela dura pouco tempo. Então, basicamente, a gente precisaria do asfalto aqui pra gente. Por volta das 16 horas, o trânsito foi liberado. A esperança agora é de que o problema seja solucionado, pois a estrada é de fundamental importância para o agronegócio regional. Olha, a gente já vem cobrando essas melhorias nessas estradas, eu acredito que desde outubro. Eu acho que outubro, novembro foi as primeiras reuniões, tive reuniões em encontros itinerários da Câmara dos Vereadores de Linhares, conversamos com o presidente da Câmara, conversamos com os vereadores que estavam presentes, todo mundo fala que vai mobilizar, vai ver o que consegue fazer e não consegue resolver esse problema nosso. A gente está hoje num descaso total. Bom, a gente traz agora um giro com destaques policiais da nossa região. A Guarda Civil Municipal, juntamente com agentes de trânsito, recuperaram um veículo com restrição furto-roubo após denúncias da população. O carro era de um taxista de 61 anos que foi ameaçado por um bandido após aceitar uma corrida. Ele também teve seus pertences roubados. O automóvel, que foi abandonado próximo ao cais do Rio Doce, foi guinchado e levado para o pátio do Detran, onde, após procedimentos, foi levado pelo proprietário.
A Polícia Militar apreendeu com um jovem de 25 anos no residencial Rio Doce 39 pedras de crack. O rapaz confessou que já havia vendido 4 delas, recebendo o valor de R$20. Ele e o material apreendido foram levados para a delegacia de Linhares. Um homem de 24 anos foi baleado no bairro São Marcos, em Aracruz, enquanto passeava de carro com a esposa, quando um outro veículo se aproximou e disparou 2 vezes, sendo atingido na perna. Ele logo seguiu para o pronto atendimento, onde recebeu os cuidados médicos. O rapaz confessou que é usuário de drogas, mas não tem problemas com ninguém. Mas, segundo a polícia, ele tem passagem por porte ilegal de arma de fogo. Bom, e a polícia prendeu um homem acusado de latrocínio em Linhares, é um roubo seguido de morte, né, no ano de 2019. Segundo as investigações, Isaac Moreira Fernandes, 34 anos, invadiu a casa da vítima, moradora do bairro Nova Esperança, e exigiu dinheiro e aparelhos celulares do morador e da esposa. O dono da casa chegou a pedir que o assaltante deixasse ao menos o chip do aparelho celular e, como resposta, levou um tiro no olho. Ele foi socorrido e levado para o hospital, mas morreu dias depois. E aconteceu em Linhares, nesta quarta-feira, a apresentação da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba do Governo do Estado. A vice-governadora Jaqueline Moraes esteve presente. O representante da seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, Reubra Nascimento, falou um pouquinho sobre este encontro. A Lei de Incentivo à Cultura já foi lançada no Estado do Espírito Santo e hoje a vice-governadora e o secretário da Agricultura do Espírito Santo a importância e como fazer a isenção fiscal do ICMS. As empresas vão bonificar o artista contemplado nos editais. A gente vem de um período pandêmico, né, o qual a gente utilizou através de editais, todo o recurso que nós tínhamos no nosso Fundo Municipal de Cultura, transformando em editais para o auxílio dos artistas que foram tão impactados nessa pandemia. E essa lei e agora de isenção do Estado do Espírito Santo é mais uma somatória para englobar e tornar mais robusta, além da Aldir Blanc e outras más, lei de incentivo para os artistas locais e do Espírito Santo também. Então é fundamental para o artista local participando através do Conselho Municipal de Cultura, da Secretaria, e buscar a capacitação para que não perca a oportunidade de apresentar um bom projeto para o Espírito Santo e para Linhares. Tá aí uma lei importante de incentivo à nossa cultura, a cultura capixaba, que é muito rica, né, e precisa realmente desse fomento. Enquanto muitos casais buscam os caminhos para adotar um filho, crianças capixabas estão à espera de adoção. Bom, o processo não é tão simples nem rápido como se imagina. O Brasil tem atualmente 4.900 crianças e adolescentes para adoção, muitas delas vindas de um abandono ou de um lar turbulento. Do outro lado, existem cerca de 42 mil famílias disponíveis e aptas a adotar. Mas ainda existem dúvidas de quem pode e como iniciar um processo de adoção. As 3 etapas que a gente sempre coloca aqui. A primeira etapa é a certeza de que a pessoa quer adotar, a convicção de que a pessoa quer adotar, o desejo sem dúvida, né? Por quê? Porque a adoção é para sempre. Você adotou, fez o registro de nascimento, o registro anterior ele é cancelado. Então, a criança passa a constar o nome dos pais como adotante. E são filhos normais, naturais mesmo, com todos os direitos de um filho biológico, né? A segunda etapa que a gente sempre coloca é a questão de você estar procurando a infância e juventude, o cartório, para saber quais são os documentos, fazer o cadastro nacional de adoção. Lá você vai prestar todas as informações, prestar todos os documentos necessários e vai ficar aguardando o processo de adoção. Depois, efetivamente, depois que a criança, né, tiver tudo certinho, vem o processo efetivo de adoção. Que aí a adoção é judicial, você vai entrar com um processo para que você tenha uma decisão judicial concedendo a adoção e assim fazendo um novo registro de nascimento da criança. O que preocupa grande parte das pessoas que têm o desejo de adotar é ter a criança tomada de volta em algum momento da vida. Mas a doutora Alcídia explica que não é bem assim.
Uma vez feito o registro de adoção, a família biológica perde todos os direitos sobre aquela criança. Não existe. Por quê? Porque antes do processo da adoção, existe a destituição do pátrio poder. Ou seja, a família perde o pai, a mãe perde o pátrio poder daquela criança. Com uma adoção definitiva, acabou, a criança passa a ser filho dos adotantes. Para realizar o sonho de se tornarem pais, não precisa ir muito longe. Aqui no Espírito Santo, existem abrigos com cerca de 100 crianças e adolescentes esperando para terem uma família. Só procurar a primeira vara da infância e da juventude lá no fórum. Vai ter uma equipe para poder atender. O juiz dá uma atenção muito especial à adoção, o juiz daqui. Inclusive, a gente gostaria de parabenizá-lo por isso. Lá tem todas as informações, todos os procedimentos, como fazer, como vai ser a adoção. Vai ter sempre uma equipe para poder estar orientando. O primeiro passo é procurar a infância e a juventude, o cartório. Obrigado aí a repórter Luana Santos pela matéria, né? E no próximo sábado, dia 12, acontece em Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares, uma ação de educação e preservação ambiental. A programação começa às 9 horas e vai até às 3 da tarde no portal de acesso, logo na chegada ali do balneário de Pontal do Ipiranga. Vamos conferir agora como é que fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira vai ser com chuva rápida pela manhã no litoral norte e pancadas de chuva à tarde nos trechos das regiões sul e serrana. Linhares com temperaturas entre 23 e 31 graus. Em Colatina, variação entre 22 e 33. São Mateus com mínima de 23 e máxima de 31. Já em Vitória, o dia começa com 22 e a máxima não passa dos 31 graus. Depois do intervalo, vamos a São Mateus para conversar com a nossa colega Nariane Lopes, que traz o caso, o trágico caso da mulher que foi esfaqueada pelo marido na cidade de Pinheiros, está em estado grave. Voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. A gente fala agora sobre a tentativa de feminicídio ocorrida em Pinheiros. Uma mulher foi esfaqueada pelo marido, socorrida em estado grave. Ela foi levada para o hospital Roberto Silvares, que fica em São Mateus. A nossa colega Nariane Lopes atualiza as informações sobre este caso e traz outros assuntos. Olá, Nariane, seja bem-vinda. Ei, Cláudio, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham em mais um Sim Notícias. Pois é, Cláudio, uma cena que parece mais filme de terror. A dona de casa foi socorrida na tarde desta terça-feira após ser esfaqueada pelo ex-companheiro. Segundo informações de vizinhos, a briga começou por volta de 5h30 da tarde. Mais um caso de violência contra a mulher. Desta vez foi na cidade de Pinheiros, norte do estado. A vítima é uma dona de casa, qual foi atacada pelo ex-companheiro após uma discussão. Foram 3 golpes, sendo que um atingiu o pescoço, onde a faca ficou alojada, sendo retirada apenas no hospital. Ela foi socorrida pelo SAMU no início da noite desta terça-feira. O filho da dona de casa, de 25 anos, presenciou o crime. Segundo o rapaz, a briga começou porque a mãe se negou a reatar o relacionamento com o acusado. A mulher foi encaminhada para o Hospital Municipal de Pinheiros e logo em seguida para o Roberto Silvares, em São Mateus. O raio-x mostra a gravidade do ferimento, que atingiu os 2 pulmões, sendo que o local onde a faca ficou cravada teve fratura da escápula, dada a força usada pelo autor. Após ser visto em uma das ruas do bairro Jundiá, em Pinheiros, policiais civis e militares prenderam o acusado na manhã desta quarta-feira. O acusado já se encontra no CDP aqui de São Mateus. Bom, mudando agora de assunto, vamos falar de educação. Fevereiro marcou a volta às aulas. No entanto, moradores da comunidade de Meleiras, distrito de Conceição da Barra, vivem um drama após a prefeitura retirar de linha os ônibus escolares. As aulas já retornaram nas escolas municipais e estaduais. Porém, para algumas crianças e adolescentes de uma comunidade do município de Conceição da Barra, a situação é diferente. Para poder chegar na escola, eles precisam de transporte, qual foi suspenso pela prefeitura desde o início da pandemia. Mesmo com a volta às aulas presenciais, o ônibus que transportava os estudantes para as escolas aqui de São Mateus não foi liberado pela prefeitura.
Para chegar até as Meleiras é preciso percorrer uma estrada de chão ou mesmo ir de barco atravessando o rio Mariricu. Um trajeto difícil para os estudantes sem transporte escolar. Apesar de ser uma comunidade mais próxima de São Mateus, Meleiras pertence ao município de Conceição da Barra. Mas o desejo dos moradores é que haja um acordo entre as duas cidades. Eu penso assim que a população tem que colocar a sua cara a tapa. As barreiras e meleiras têm que começar a entrar em união e chega de sofrer. Tomar uma decisão, já que São Mateus está mais próximo. Fazemos tudo em São Mateus. Os impostos vai tudo para São Mateus. E por que São Mateus não quer fazer por aqui? E Barra não faz porque está longe. Eu penso assim que nós temos que tomar posição. Seria o desejo de muitos moradores daqui seria isso aqui emancipado para São Mateus. O sentimento dessas adolescentes que pretendem concluir o ensino médio para ingressar em uma faculdade é de revolta. Ficar sem ônibus é triste, né? Porque, tipo assim, em 2020 a gente tava tudo certo, né? A gente estudava de manhã direitinho. E aí trocaram a gente de turno, garantindo pra gente que a gente ia ter ônibus. E a gente aceitou, né? Porque foi garantido. E aí quando chegou no finalzinho de 2020, foi quando voltou às aulas, né? Foi informado que a gente não ia ter ônibus, que a gente ia ficar sem ônibus, porque infelizmente as empresas não estavam querendo pegar o ônibus. E aí, tipo, beleza, né? Já estava no finalzinho, a gente não ligou tanto assim. Mas aí chegando agora em 2022, que a gente foi correr atrás do ônibus, foi na escola para perguntar como ia ficar. E a gente teve a informação que não ia haver ônibus, que a gente ia continuar online, sem ônibus, porque já tinham ido atrás de 5 empresas e essas empresas não estavam querendo pegar aqui a Meleira, porque eles afirmavam ser prejuízo, né? Pegar aqui a região da Meleira. E aí a gente está sem o que fazer, entendeu? A gente está aqui esperando uma resposta para ver se a gente consegue voltar a estudar. É uma situação bastante problemática, né? Até porque, 3 anos praticamente sem ônibus. O que eles querem que a gente faça? Porque a única fala que a escola dá é que a gente não vai ter falta garantida, que a gente não vai ser prejudicado. Mas a gente vai ser prejudicado porque a gente não está tendo aprendizado, eles não mandam nada, eles não dão uma luz pra gente falando o que a gente pode fazer em casa. Então, é uma situação bem chata. Pais e moradores pedem atenção e uma resposta da prefeitura para que seus filhos tenham transporte escolar. Para estudar em Conceição da Barra, é preciso atravessar o Rio Cricaré de barco, o que é um risco para os estudantes. E eu acho isso um absurdo não ter um ônibus aqui para levar as crianças para estudar. É doído uma mãe ver os filhos já caminhando no estudo e ficar parado. Cadê o prefeito? Cadê o presidente? Gente, pelo amor de Deus, naquela época minha, eu estou com 67 anos, meus filhos não ficaram sem estudar. Ia na Chalana, mas não ficaram. E hoje, a Meleira já está como que está aí, que tem bastante, o dobro de criança. Cadê, gente? Acorda! Nossos filhos estão numa fase importante, né, para prestar vestibular, próximo de uma faculdade e não está podendo estudar por causa dessa safadeza que não tem ônibus. É revoltante mesmo. Eles falam para nós, os pessoal da escola, que os nossos filhos, por enquanto, vai estar recebendo, né, a apostila em casa para estar fazendo os deveres e entregando na escola novamente. Aí eu te pergunto, enquanto está tendo aula em sala de aula, explicação de matéria e nossos filhos pegando a apostila em escola para fazer em casa, você acha que eles vão aprender o quê? Nada, infelizmente nada. Nossos filhos vão ficar prejudicados com isso. Entramos em contato com a Prefeitura de Conceição da Barra, que ficou de enviar uma nota. No entanto, até o fechamento da matéria, não foi enviada. Por hoje é só, Cláudia. Eu volto com você no Estúdio Linhares. Uma boa noite a todos. Amanhã eu estou de volta com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Até lá! Obrigado, Nariane, pela participação. Até a próxima edição do Sinotícias. Veja agora como é que o mercado do café fechou esta quarta-feira. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 1.448 a saca. O Arábica 7, R$ 1.357. Já o Conilon tipo 7 está cotado a R$ 795 a saca. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco tem a coluna Inteligência Emocional com Renata Alves e os destaques do esporte.
Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje, trazendo agora os destaques do nosso esporte com Altemar Félix. Esporte amador em destaque. O ano parece que começa para o futebol amador, conforme adiantamos ontem. E também para outras modalidades, né? Confira aí. Amistoso de futebol amador, 6 de fevereiro, no último domingo, categoria veteranos, o Galatasaray do Interlagos venceu o Bengala de Ouro por 3-1. Gols de Pio, Diego Brum e Vanderlei. A 8ª corrida noturna, é à noite, da mulher, já tem data 12 de março. Percurso de 6 quilômetros aqui em Linhares. Depois vamos definir o local para vocês, pelo menos na divulgação. O Galatasaray tem como presidente técnico o desportista Marquinhos. Por enquanto ele só não está entrando em campo para jogar, né? O resto está fazendo de tudo, né, Marquinhos? Entre os veteranos está Diego Brum, o filho do Tarzan, que já jogou no Linhares Futebol Clube, no futebol profissional. Tá bom? Vem aí novidades do antigo Linhares Esporte Clube. Está se recuperando cada vez mais rápido em sua estrutura. Até amanhã. Obrigado, Altemar, pela participação, pelos destaques esportivos. E para fechar, vem aí a treinadora comportamental Renata Alves com mais uma coluna Inteligência Emocional. Confira a dica. Você já sentiu vontade de mudar a opinião de alguém? Você já se pegou tentando convencer alguém a pensar como você, mesmo quando isso não seja tão importante ou necessário? Você escuta com seus ouvidos e vê com seus olhos e sente os objetos com a sua pele. Cada uma dessas experiências tem um significado em sua mente. E esse conjunto de significados são o que consideramos o nosso mundo. Mas tem uma coisa que talvez você não saiba, que esse seu mundo não é o meu. Sabe por quê? Porque essa é a sua forma de agir e de ver o mundo, o seu mapa de mundo. E mapa não é território. Cada ser humano tem a sua própria história e percepção. O seu mapa é o seu balizador para interpretar o que está à sua volta e tomar as decisões conforme as suas próprias convicções. Nossos mapas mentais de mundo não são o próprio mundo. Reagimos aos nossos mapas ao invés de reagir diretamente ao mundo. Mapas mentais são mais fáceis de serem atualizados do que poder mudar o mundo todo. Quero dizer com tudo isso que para mudar o mundo é preciso, primeiro, mudar o seu próprio mundo, a si mesmo. Ninguém muda ninguém. O outro muda através da sua mudança. No contexto social, vivemos das conexões que estabelecemos. Se você quer mudar o seu marido, o seu chefe ou seu filho, mude a sua forma de agir com essas pessoas e terá resultados diferentes. Mudando o seu mapa, mudará o mapa do outro através da sua mudança. E, consequentemente, você conseguirá mudar o mundo. Obrigado, Renata, pela participação. Você, nosso telespectador, continue acessando aí nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, TV Sim Oficial, dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos e o WhatsApp 996224547. Rede Sim de televisão, esta é da Terra.